Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje, nós recebemos o professor Antônio Carlos Lotelli, da Faculdade de Medicina da Unesp. Nossa conversa é sobre oftalmologia. Professor Lotelli, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu, mãe. Professor, pensando na área da oftalmologia, sendo tão importante para a área da medicina, quais são as principais doenças, que vocês, na oftalmologia, verificam na população brasileira? Os principais problemas oftalmológicos são problemas refracionais. Esse é o grande volume do consultório oftalmológico. Então, os problemas refracionais são problemas de miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada. Então, são problemas visuais corrigidos por óculos, por lentes de contato ou até mesmo cirurgias refrativas, que são cirurgias para que você não precise mais usar os óculos ou usar as lentes de contato. E nessa discussão, pensando nessas doenças, a gente tem a verificação genética disso e também as pessoas podem adquirir algum problema de saúde durante a sua vida. Existe alguma influência genética nessas alterações, mas o problema da presbiopia é comum da espécie humana, vamos dizer assim, e o ser humano, a partir dos 40 anos mais ou menos, começa a ter aquela dificuldade para perto, começa a ter que afastar o braço, Então isso é uma coisa natural do envelhecimento humano. Tá? E nesse sentido o senhor também trabalha com a questão da catarata, que muita gente entende que é só algo voltado para o envelhecimento, mas não é. A principal causa de catarata é a senilidade. Então a catarata senil é a principal causa de catarata. Mas nós temos também crianças com catarata, crianças que nascem com catarata, são as cataratas congênitas, ou crianças que desenvolvem a catarata no decorrer da sua vida, no decorrer da infância. A catarata pode ser causada por trauma também, ou por doenças inflamatórias, enfim. Existe uma série de coisas que podem levar ao aparecimento da catarata. Mas, com certeza, o envelhecimento é a principal causa do desenvolvimento da catarata. Professor, nesse sentido, o senhor tem um trabalho dentro da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, voltada para a questão da catarata e também voltado para aquilo que a gente chama de oftalmopediatria. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser essa oftalmopediatria e também de que forma que a catarata tem sido trabalhada dentro desse projeto do senhor. A oftalmopediatria hoje é uma subespecialidade da oftalmologia. Eu não sou oftalmopediatra, eu trabalho com catarata e dentro do meu trabalho, dentro da universidade, eu comecei a operar as crianças com catarata congênita ou catarata do desenvolvimento, que a gente chama, que é a criança que não nasceu com catarata, mas que desenvolveu durante a infância. E desenvolve por causa do quê, professor? Só te interrompendo. Na maior parte das vezes, as mesmas causas que levam a criança a nascer com catarata, levam a criança a desenvolver ela numa fase mais tardia. Então, ela pode nascer com a catarata ou desenvolver tardiamente. E as principais causas são genéticas, infecções maternas principalmente durante o primeiro trimestre de gravidez. 3 primeiros meses. Pode ser principalmente infecções virais. A clássica é a rubéola, mas nem sempre é assim. Algumas diarreias, por exemplo, que a mãe adquire durante o primeiro trimestre de gravidez, já podem levar ao aparecimento de catarata. Então, enfim, são infecções virais durante a gestação que podem induzir o aparecimento da catarata. Então, fatores genéticos, algumas doenças maternas durante a gestação e casos isolados em que a gente não consegue identificar o porquê. E também alguns casos ligados a algumas síndromes. E como isso tem sido trabalhado no seu trabalho? Então, o que a gente, começando a operar essas crianças, a gente via que essas crianças chegavam numa fase muito tardia, Então, elas tinham dificuldade em chegar a um serviço onde elas pudessem receber o atendimento. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho no sentido de tentar fazer com que essas crianças chegassem mais cedo para o tratamento e, no caso da catarata na infância,
quanto mais precoce você fazer o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Então é muito importante que a criança chegue rápido, né? A partir do momento em que ela desenvolve a catarata, ou principalmente se ela nasceu com catarata, é importante que ela chegue logo ao serviço para o tratamento. Isso melhora muito o prognóstico. E dentro disso, nós começamos a pensar como fazer com que a criança chegasse mais cedo no serviço de tratamento. Nós começamos a trabalhar isso em 2007 com um projeto da FAPESP, foi o meu primeiro projeto PPSUS, que nós organizamos o fluxo dessas crianças na região das 30 cidades ao redor da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? E eu tive sorte que, logo que começou o projeto, saiu uma lei uma lei estadual obrigando que toda criança nascida no estado de São Paulo tivesse um teste realizado, que é o teste do olhinho, que é chamado hoje o teste do olhinho, que a gente chama de teste do reflexo vermelho, né? Então, quando eu comecei o projeto, o Estado colocou como obrigatório o teste do olhinho em todas as maternidades. Então, sejam elas públicas ou privadas. Sejam elas públicas ou privadas. Então, toda criança nascida no estado de São Paulo tem o direito de receber esse teste por escrito. E isso é uma obrigação da maternidade. E um oftalmo que realiza esse teste ou não necessariamente? Esse teste é realizado pelo pediatra ou por um profissional do hospital, e esse resultado tem que ser dado à família antes da alta. Então, ou no momento da alta, a família tem o direito de receber o resultado do teste do olhinho, né? Então, com isso, nós organizamos o fluxo dentro da nossa região, né? E com isso eu consegui fazer com que as crianças conseguissem chegar mais cedo dentro da nossa região. Depois isso evoluiu e num segundo projeto eu consegui um novo financiamento e nós estruturamos o tratamento dessas crianças, né? É importante dizer que no teste do olhinho, a catarata é a principal causa de alteração, mas existem outras doenças que também são detectadas dentro com o teste. Só que essas doenças têm uma incidência muito menor do que a catarata. Então, às vezes, a gente se confunde, o teste do olhinho, que seria catarata... Só para identificar a catarata na verdade, infantil. não é só isso, né? Mas vamos dizer assim, que em termos de saúde pública, a catarata é a mais importante por causa da incidência. O senhor comentou desse novo projeto que vai ser financiado pela FAPESP e pelo CNPq, voltado a esse programa SUS, mas sobre isso a gente conversa mais um pouquinho daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre oftalmologia. Nosso convidado é o professor Antônio Carlos Lotelli, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Professor, terminamos o primeiro bloco comentando sobre a pesquisa que o senhor desenvolve, né, mensurando, identificando problemas de visão em crianças por meio do teste do olhinho que já é realizado. E o senhor tem uma pesquisa, né, que está em desenvolvimento na Unesp em Botucatu, tentando implementar uma metodologia que é utilizada nos Estados Unidos para a cirurgia de catarata infantil. Eu gostaria que o senhor comentasse esse projeto para que a gente retome a implantação disso vinculado ao programa SUS. Ok, Mayra. Então, como eu estava te dizendo, depois do primeiro programa, que nós criamos um fluxo, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, com o cirurgião, o Dr. Eduardo Wilson, que é um cirurgião de catarata pediátrica muito conceituado. E aprendi a técnica com ele e, voltando, eu consegui um novo financiamento e praticamente a gente reproduziu o que ele tem na Carolina do Sul, nesse centro de tratamento, aqui dentro do HC da faculdade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E esse é um projeto que eu estou acompanhando as crianças ainda, mas que até eu já finalizei em 2013, mas esse modo de tratar as crianças continua, óbvio, a gente está, eu pretendo continuar continuar tratando as crianças e dando a qualidade de tratamento, a mesma qualidade de tratamento. Tratamento gratuito, professor, para quem de repente estiver nos assistindo, sempre gratuito, totalmente SUS. Com a qualidade que ele dá às crianças dele
nos Estados Unidos. E agora, recentemente, o senhor foi contemplado com mais um projeto vinculado à FAPESP, ao CNPq, para este programa SUS, é isso? Isso. Justamente por estar ligado à catarata pediátrica, né, a Secretaria de Saúde nos identificou, a coordenadora da triagem neonatal da Secretaria de Saúde me convidou para fazer parte de um grupo, para criar um grupo de discussão justamente do exame do olhinho no estado de São Paulo, né? Então, nós montamos um grupo juntamente com a Unesp de Botucatu, que eu represento, a Unicamp, a USP de Ribeirão, a USP de São Paulo, a Unifesp e a Santa Casa. Então, nós temos um grupo na secretaria e começamos a discutir o exame do olhinho, a questão de que, apesar de ser obrigatório, nem sempre ele é feito, por questões de, às vezes, não haver equipamento para fazer, por questão de que o médico, o pediatra, às vezes, não tem treinamento para fazer. O equipamento é muito caro, professor? Não, o equipamento é simples, é barato. E uma coisa importante, às vezes o pediatra faz o exame e ele está alterado ou duvidoso, e nesse caso a lei manda que a criança seja examinada por um pediatra. Mas ele não tem para quem encaminhar, por um oftalmologista. Então, se o pediatra faz e acha que o exame está alterado ou duvidoso, ele deve encaminhar para um oftalmologista examinar. Só que aí a criança acaba ficando perdida, porque você não tem um fluxo direto. O que ele faz é orientar a família a procurar um oftalmologista. A gente sabe quanto isso é difícil, né? Então, para tentar organizar isso, nós montamos esse grupo na Secretaria de Saúde. E felizmente, né, através de uma chamada da FAPESP, que é o PPSUS, que a FAPESP também faz parte, nós montamos um projeto e fomos contemplados. Então, nós estamos vendo que essa nossa ansiedade de montar um fluxo, e é isso que a gente... Ampliando para todo o estado de São Paulo, não só para as cidades da região. Isso, aquilo que eu fiz um pouco na região de Botucatu, a intenção é ampliar para todo o estado de São Paulo, usando como centros de tratamento os 6 centros que eu comentei, que é a Unesp, Unicamp, USP Ribeirão, USP São Paulo. Para atender essa população, essa família que é carente desse tipo, de repente, de informação e até mesmo de tratamento. Exatamente. E a nossa intenção é dividir o estado em 6 regiões e cada centro desse vai ficar responsável por receber as crianças daquela região, né? Então, o projeto, o que a gente pretende é que o pediatra faça o exame no hospital ou na maternidade onde a criança nasceu e que, se ele achar que o exame está alterado ou duvidoso, ele já tem uma referência dentro da sua região para um oftalmologista, para o oftalmologista fazer a rechecagem do exame e, se o oftalmologista realmente confirmar a alteração, já ter o centro de referência para que ele mande. Então, com isso, a gente cria um fluxo e corta o período de espera ou encurta o tempo em que a criança vai chegar para o tratamento. Com isso, a gente organiza e melhora o prognóstico das crianças, porque, como eu falei, quanto mais cedo o tratamento, melhor o prognóstico. Devido a essa sua experiência diante desses 3 projetos e agora nesse novo avanço do projeto para todo o estado de São Paulo, como o senhor tem visto a situação do tratamento para essa catarata infantil, né, para essa população nossa do estado de São Paulo hoje em dia, sem essa sistematização que o senhor está propondo? O que a gente vê é que, apesar de ser lei, apesar de toda a maternidade ter a obrigação de fazer o exame, isso não é verdade, isso não acontece, né? A gente vê com frequência algumas crianças aparecendo lá e dizendo, olha, não foi feito o exame, né? Então, a gente quer garantir... E aparece mais ou menos em que idade, professor? Assim, na idade escolar, é onde se identifica que a criança teria algum problema, ou antes os pais já conseguem identificar para procurar um oftalmologista? Isso é muito variável. Ele varia de acordo com a intensidade da catarata. Se for uma catarata muito intensa, a menina do olho vai ficar branca, então aí qualquer um vê. Mas até em recém-nascido. Até em recém-nascido. Mas a gente procura não esperar que isso aconteça, porque
mesmo alterações, opacidades que são imperceptíveis a olho nu, elas já causam uma grande deficiência visual, né? E uma coisa que é importante ressaltar também aqui é que a lei obriga que o exame seja feito em todas as maternidades, tá? A catarata que vai ser detectada, ou a catarata, ou as doenças que vão ser detectadas na maternidade, elas podem estar presentes ao nascimento, mas podem se desenvolver depois do nascimento. Então, o exame na maternidade não garante que a criança não vai ter mais a doença, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente vai ter que trabalhar depois. Eu falo lá na secretaria, vamos atacar esse ponto do nascimento primeiro, mas depois a gente também tem que criar o hábito de fazer esse exame nas crianças, nas consultas de rotina dos pediatras. Então, os pediatras precisam começar a criar o hábito que eu falo que isso não é culpa do pediatra, é culpa das escolas médicas ou dos hábitos que a gente foi criando de não examinar os olhos, né? Então, a gente leva a criança no médico, examina a garganta, examina o ouvido, mas não examina os olhos. Mas não é culpa deles, isso é culpa das escolas médicas. A gente tem que dar uma formação. De forma alguma, eu não estou colocando a culpa em ninguém na aqui. Atuação médica de forma alguma. Eu acho que é uma mudança mesmo de conduta que a gente tem que começar a criar, né? Porque quando a gente fala do exame do olhinho, a gente tem medo que a família fique com a impressão de que fez o exame do olhinho, está normal, não tem problema oftalmológico nenhum. O exame do olhinho não garante isso. É lógico que ele é muito importante, mas não é suficiente, né? Lógico que você vai ter que acompanhar a criança depois. E o senhor pontuou essa questão do papel da universidade, e nós comentamos no próximo bloco, então, qual que é a importância da universidade atual em prol de uma melhoria na nossa saúde pública. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Antônio Carlos Lotelli, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Nós comentamos no bloco anterior os projetos que o professor coordena vinculados ao PPSUS, que é um programa que incentiva pesquisadores e professores a desenvolverem ações em prol da saúde pública. E pensando nesse diálogo, no fomento à pesquisa científica, nós conversamos com a pró-reitora de pesquisa da Unesp, a professora Maria José Giannini, no quadro Ponto de Contato de hoje. O financiamento para a pesquisa ele é fundamental, dependendo das áreas, óbvio, né? Há áreas em que não há tanta necessidade de fomento, mas, principalmente o Estado de São Paulo, junto com o governo federal, ele tem implementado uma série de programas, principalmente com o PPSUS, que visa justamente dar um respaldo para programas de ampla aplicação para a saúde pública. E o Estado de São Paulo, então, junto com agências federais e junto com o Ministério, junto com as secretarias de educação, eles têm trabalhado nesse sentido. Mas o importante é frisar de que o financiamento ele deve atingir não só o aplicado, mas desde a pesquisa básica, que essa é fundamental. Só se tem programas fortes de pesquisa aplicada se nós tivermos uma base de pesquisa, uma boa pesquisa básica. Sem ela, nós não teremos também o respaldo para realizarmos pesquisas aplicadas de grande monta e de grande envergadura. O Brasil precisa muito de pesquisa aplicada, mas também nós precisamos fomentar a pesquisa básica. A pesquisa aplicada é aquela que vai redundar diretamente para a sociedade. Então, nós temos essas chamadas do PPSUS que visam justamente atingir determinadas camadas, determinados temas necessários para serem implementados. A Unesp, nesses programas do PPSUS, ela tem já alcançado um sucesso bastante grande. Então, se a gente verifica não só 2013, mas 2012, 2009, quando nós tivemos as chamadas, nós tivemos aí um sucesso bastante
forte, né, importante para o desenvolvimento dessas pesquisas, então, aplicadas. E, principalmente, então, a área de saúde da Unesp, ela tem, então, tido um sucesso bastante grande quando ela aplica para essas chamadas. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar os nossos docentes que têm aí trabalhado juntamente com os seus estudantes e com os seus funcionários para que nós possamos aí fazer cada vez mais pesquisas que não só redundem na publicação de artigos ou patentes, mas também que redundem diretamente em programas de grande envergadura para a própria sociedade. Professor, pensando nesse papel que a universidade tem para fomentar ações em prol da saúde, como tem sido o caso do projeto do senhor, em que medida ações como essa vêm contribuindo, né, para melhorar a saúde oftalmológica das nossas crianças? Eu acho muito importante. Esse projeto, a gente vai com ele, com o incentivo do programa PPSUS, nós vamos estruturar uma rede, né, um fluxo das crianças do exame do olhinho, em relação ao exame do olhinho, e vamos tentar garantir que a lei seja cumprida, que toda maternidade realmente possa oferecer esse serviço às crianças, às famílias, e assim cumprir a lei, né? Porque é simples você falar, não está fazendo na maternidade, mas a gente quer saber por que não está fazendo, se está faltando equipamento, se está faltando treinamento, né? E organizando o fluxo também, a gente vai oferecer, a universidade é que vai oferecer esse treinamento e esse aporte a esses profissionais, né? E para tentar fazer com que eles garantam o exame às crianças. E criando o fluxo, vamos fazer com que as crianças cheguem mais cedo ao centro de tratamento, isso vai melhorar o prognóstico visual das crianças. Então, é um grande benefício à sociedade e à saúde visual dessas crianças. E a criação dos centros de tratamento também, porque existem poucos centros de treinamento no Brasil. E a intenção já é evoluir desse projeto depois e equipar muito bem esses centros de treinamento, né? Porque a catarata infantil, ela não é uma doença de incidência muito alta, mas se você pensar que uma criança cega vive em torno de 50 anos, mais ou menos, isso são números da Organização Mundial de Saúde, e que um idoso cego vive, em média, 5 anos, a Organização de Saúde trabalha em anos de cegueira, então multiplica anos de cegueira de uma doença com a outra, você vai ver que o impacto que o problema da catarata infantil tem em relação à saúde pública, né? E é muito importante organizar esses centros para o tratamento, porque essas crianças precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Não é só, como no adulto, operar a catarata e está pronto. As crianças têm a visão está em desenvolvimento, então elas têm que ter um acompanhamento multidisciplinar. Não dá para toda a cidade, por exemplo, tem um centro de tratamento de Por isso essa de divisão catarata. em 6 grandes regiões Exato, para o estado de São Paulo. isso. E em que medida, professor, a formação universitária, nós comentamos brevemente sobre isso durante o programa, a formação universitária, e podemos particularizar para a Unesp de Botucatu, onde o senhor atua, coordena o grupo, né, o setor de oftalmologia dentro do hospital, da faculdade, né, como que a formação desses universitários, dos futuros médicos, pode atuar para contribuir, para sistematizar e levar adiante a importância do teste do olhinho, de outras medidas em prol da saúde? Os residentes, né, então os oftalmologistas em formação, eles trabalham com a gente, né, nisso, estão diretamente envolvidos nisso, né, eu acho que o papel importante também da universidade é aquilo que eu falei, que as escolas médicas não ensinaram, vamos dizer assim, os profissionais da saúde, os pediatras, a examinar o olhinho. Eu acho que é o papel da universidade mudar um pouco
essa mentalidade ou esse conceito, né? E eu acho que é o papel da universidade criar esse novo hábito. Isso na residência, mas na graduação é possível, professor, implantar medidas pensando em ações como essa? Se você pensa que muitos alunos da graduação, eles vão atuar como pediatras ou como médicos do serviço público, é muito importante que eles tenham conhecimento da importância do exame do olhinho no nascimento e depois, durante o crescimento da criança, durante a infância. E dentro da faculdade de medicina, por exemplo, há disciplinas, há orientações, há eventos que promovam esse tipo de debate no sentido de conscientizar esses alunos em formação? O que a gente procura é incentivar nas aulas normais e eu tenho bolsistas, né, que fazem programas de iniciação científica e a gente procura passar esse conceito para eles. E o senhor tem visto que essa nova classe médica que se forma, ela está preocupada, ela está ciente, antenada para essas novas demandas? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Eu estou dizendo em relação ao exame do olhinho. Do olhinho, né? Sim. Eu acho que a gente tem muito trabalho ainda. E que ações como a que o senhor desenvolve e outros projetos vinculados ao PPSUS que chamem a atenção, então, da nossa sociedade, dessa classe médica em formação, para que a gente possa ter cada vez mais uma saúde de qualidade para a nossa população. Muito obrigada, professor, por sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço e eu acho que programas como esse, onde a gente consegue fazer a divulgação do trabalho e mostrar a importância, por exemplo, do exame do olhinho. Muito obrigada. Bom, obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais a importância do exame do olhinho e de outras ações em prol da oftalmologia e da saúde pública, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.